Olá, sou Renato Couto, sócio do Instituto de Acreditação em Gestão em Saúde, médico, parceiro de muito tempo da Fundação Unimed, nesse empenho e nesse esforço para que a gente consiga melhorar os resultados do sistema Unimed, baseado exatamente na aquisição e melhoria das competências dos trabalhadores e dos sistemas gerenciais que as operadoras do sistema de saúde suplementar da Unimed necessitam para que possam, de fato, entregar mais saúde à população com os menores custos, garantindo o melhor honorário aos cooperados que, ao longo desses anos, vêm construindo esse sólido sistema de saúde brasileiro. Vou apresentar para vocês hoje a mais nova parceria entre o Instituto de Acreditação em Gestão e a Fundação Unimed, que é na disseminação da metodologia do Diagnose Related Groups, conhecida mais facilmente como DRG Brasil. Ok, e o que vem a ser então o DRG Brasil? O DRG é uma metodologia muito antiga. Ela foi desenvolvida há mais de 50 anos, exatamente em 1969, na Universidade Yale, nos Estados Unidos. Nessa época, um pesquisador, o Fetter, ele estava bastante preocupado com a dificuldade que se tinha ao gerenciar o hospital de entender se aquilo que estava sendo produzido estava adequado quanto aos resultados assistenciais e principalmente adequado em relação aos custos. A grande dificuldade do Fetter é a mesma dificuldade que hoje o dirigente do sistema Unimed tem. Olha, estou pagando caro ou barato pelos produtos que eu tenho e que estou comprando da minha rede de hospitais. A partir disso, o Fetter, então, ele construiu essa metodologia que categoriza os pacientes internados de maneira que eles sejam, cada categoria, homogênea quanto ao consumo de recurso, ou seja, quanto aos custos que ele determina. A partir de 69, essa metodologia foi sendo melhorada e a partir do início dos anos 80, o governo americano passou a usar essa técnica de categorização dos pacientes, o que seria o equivalente aos pacotes do SUS nosso, só que melhorados e corrigidos tecnicamente, passou a usar essa técnica para comprar e os hospitais venderem serviços para o sistema de saúde americano. Isso foi amplamente e rapidamente disseminado no sistema de saúde americano e logo depois, então, isso passa a ser utilizado no mundo todo. Hoje é usado em praticamente todas as regiões do mundo. A partir da década de 90, eles incorporam algo fundamental. Não adiantava a gente saber se o custo de algo que eu compro no hospital está adequado se eu não correlacionar esses custos com as entregas de resultados. Ou seja, às vezes está muito baratinho, mas os resultados são de quinta categoria, o que não agregaria nada à compra de serviço desse prestador. A partir disso, nos anos 90, a metodologia passa a contemplar resultados assistenciais, transformando-se numa metodologia que eu diria completa, capaz de avaliar se os produtos hospitalares estão caros ou baratos e se os resultados entregues nesses produtos estão adequados ou não. A partir de 2010, o IAG conseguiu implementar no Brasil uma adaptação que demorou cerca de 10 anos a ser realizada dessa metodologia americana. Hoje, só para exemplificar, nesse mapa aí, o mundo todo usa essa metodologia para a compra de serviços hospitalares e para a gestão dos resultados assistenciais hospitalares. Essa metodologia só não é usada na antiga União Soviética, na África Negra e parte da América Latina, aí incluindo o Brasil. Pois bem, o que é então essa metodologia de categorização? As categorias de DRG, elas são formadas pela combinação do diagnóstico principal, das comorbidades do doente, da idade dele e dos procedimentos realizados. Da combinação, o software, e é necessário um sistema informatizado para gerar o produto, gera então o produto assistencial. E toda a gama de doentes internados no hospital, eles ficam condensados, resumidos em 999 produtos que têm aquelas características de serem semelhantes quanto ao consumo de recursos. E o DRG, que o IAG Saúde adaptou para o Brasil e que agora é levado ao sistema com a ajuda da Fundação Unimed, ele é exatamente o DRG utilizado pelos americanos no Medicare, Medicaid. Por que escolhemos o DRG do governo americano? Primeiro, é o mais antigo. Segundo, anualmente ele é revisado. Toda incorporação tecnológica, ela então é avaliada
para definir se há necessidade de criar uma nova categoria ou se há necessidade de modificar os custos de uma categoria já existente. Terceiro, a pressão é enorme para gerar um DRG correto. Como isso determina o valor de compra de todos os serviços hospitalares americanos, a pressão é imensa. É tão relevante isso para o sistema de saúde americano que o DRG, que vai ser vigente no ano seguinte, ele é votado no Congresso americano e é aprovado pelos senadores, determinando dessa maneira todo o sistema remuneratório dos próximos 12 meses. Essas foram as razões que levaram o IAG a escolher esse sistema, ou seja, a maturidade, a contínua renovação, que facilita então que a gente mantenha a atualidade em relação aos avanços tecnológicos da medicina. A complexidade de desenvolvimento disso é a transformação dos códigos brasileiros, correlacioná-los com os códigos americanos e depois combinar essa quantidade de códigos. Porque, na verdade, nós temos hoje quase 13 mil códigos de doenças principais, quase 13 mil códigos de doenças secundárias, 130 faixas etárias e quase 4.200 categorias cirúrgicas de códigos TUS, que tem que ser correlacionado com os códigos americanos. Isso tudo, então, cruzando, o que dá mais de 1 milhão de cruzamentos. Isso é a razão, essa complexidade é a razão da demora da introdução dessa técnica do Brasil, ou seja, mais de 50 anos. Mas onde o DRG vai atuar naquilo que é central no sistema e a preocupação principal do sistema Unimed, na redução da sinistralidade? O DRG é uma técnica de redução de sinistralidade hospitalar. E como é que é feita essa redução? Essa redução ela é feita basicamente atuando no desperdício. E como o DRG reduz o desperdício de recursos? São, na verdade, 4 formas de diminuição dessa sinistralidade hospitalar. Primeiro, é mudando o modelo de compra para procedimentos gerenciados, de acordo, inclusive, com as recomendações atuais da ANS. O segundo é contribuindo para os programas de promoção de saúde e gerenciamento de casos complexos e crônicos. A terceira intervenção é na qualificação da rede de prestadores. E a quarta intervenção é na gestão de riscos hospitalares. Mas como que essas intervenções, como que essa metodologia, atuando nesses pontos, determina a redução da sinistralidade? Os números são bastante interessantes. Quando o DRG foi introduzido na OECD, e ela foi depois da introdução nos Estados Unidos, ele trouxe uma redução da permanência hospitalar em 24%. Ou seja, a conta hospitalar na OECD ficou 24% mais barata do que era antes da introdução. Uma outra oportunidade importante é como é que é a performance no Brasil no momento. Atualmente nós temos várias operadoras utilizando. Do sistema Unimed nós temos a Unimed BH, Unimed Goiânia, Unimed Vitória, temos uma grande operadora de Minas Gerais, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, que conta aí com 1.200.000 vidas. Na base de dados coletada até o momento da rede dessas operadoras, pode-se observar um impacto ainda maior do que ocorreu na OECD. Os dados mostram que para que a rede que presta serviço para essas operadoras chegue ao percentil 50 americano, é necessário reduzir a permanência hospitalar em 57%, ou seja, o potencial de redução da sinistralidade hospitalar pelos dados coletados nessas operadoras é de 57%. Ou seja, a conta hospitalar ela pode cair para em torno da metade do que você paga hoje para os seus prestadores. Uma outra utilização com grande impacto econômico é no gerenciamento de risco. O risco dos hospitais é bastante elevado e a literatura é extensa. No Brasil, 3,7% das internações complicam. Na Grã-Bretanha, 10%. No Canadá, 12,7%. Ok, complica muito. Mas quanto custa isso? Tem 3 trabalhos de grande peso, 2 nos Estados Unidos e 1 na Nova Zelândia, e os números estão em torno de 30%. Ou seja, 30% de uma conta hospitalar americana ou neozelandesa é para pagar a complicação que a própria organização gera. Pois bem, o que muda então com a introdução do DRG Brasil no dia a dia nosso? O
primeiro paradigma, o paradigma atual sobre o qual está alicerçada toda a relação com a rede hospitalar é de que é o seguinte: nós temos tantos produtos hospitalares quanto o número de doentes que se internam. Cada doente é um. Na verdade, com o DRG, muda completamente. Nós temos, na verdade, 999 produtos. Segundo, não é possível fazer compras por procedimento gerenciado ou por pacote. A compra por pacote, ela é universal. Na verdade, o compra fee for service, como no Brasil, é uma raridade. O que acontece? É possível fazer isso com uma técnica amplamente testada no mundo todo, que é essa do DRG. A outra questão é o seguinte: o risco dessa compra é elevado para o operador e para o hospital. Olha, é elevado se nós estivermos inventando uma nova técnica. Uma técnica que há 50 anos existe, funciona e é melhorada, o risco fica muito baixo. Outra questão fundamental: como avaliar hospitais e médicos, já que cada paciente é um? Olha, com esse método é possível você avaliar hospitais e médicos quanto ao que consumiram para tratar e, mais importante, quanto aos resultados entregues ao paciente. Pois bem, um discurso comum escutado por qualquer dirigente é o seguinte: olha, os meus pacientes são mais caros, têm custo elevado, mas também são os mais complexos. Isso acaba. Você pode responder claramente: para pacientes tão complexos quanto os seus custos de fato são muito elevados. Segundo, olha, eu gasto muito material e medicamento, muito custo variável, porque os meus doentes são de fato mais complicados, mais complexos. Você vai poder dizer para ele: olha, para pacientes tão complicados como os seus, você está gastando muito material e medicamento. Outra coisa fundamental é a questão do custo fixo. Olha, nós temos eu tenho um custo fixo muito alto porque também doentes só me mandam os pepinos, os casos graves. Isso muda completamente. Para casos tão graves quanto o seu, tão complicado, a sua situação de custo fixo é bastante complicada. Agora, uma coisa é mexer com custo, mas de nada vale algo barato se nós não entregarmos uma assistência maravilhosa aos nossos usuários. Por isso você vai poder também mudar o discurso e claramente avaliar o seguinte: os seus resultados assistenciais, se são ruins, não são ruins porque você trata casos mais complexos, são ruins porque casos tão complexos iguais os seus têm resultados melhores. Com isso você consegue ter um parâmetro externo para avaliar médicos e hospitais quanto ao custo e quanto ao resultado assistencial, permitindo dessa maneira você selecionar prestador e estabelecer programas de melhoria de resultado com esses prestadores a partir de dados e fatos. E o mais importante é a presença de referencial externo. Você pode comparar o custo fixo e os resultados assistenciais dos seus prestadores com o custo fixo e o resultado assistencial de outros prestadores no Brasil e nos Estados Unidos. Mas como vou comparar custo fixo americano com custo fixo brasileiro? O custo fixo pode ser comparado por dias de permanência num hospital, pois, na verdade, o jeito de medir custo fixo no mundo todo para hospitais é medir, na verdade, o número de dias de uso da cama. Pois bem, um outro problema que todos vocês vivem no dia a dia é que vocês têm uma população que ela é de alto consumo dos recursos da operadora e que vocês não conseguem monitorar e nem avaliar a eficácia dos programas implantados para a gestão de crônicos. Com o DRG, vocês vão poder detectar essa população e saber se os programas que vocês implantaram de fato estão gerando resultado. Mas vamos ver essas aplicações uma a uma e como gerar esse produto DRG. É difícil fazer o produto? Tem que ter um software. Porque, como nós vimos, são mais de 1 milhão de combinações. Como fazer mais de 1 milhão de combinações na mão? Impossível. Mas para gerar o produto para o usuário final é bastante simples. Basta você entrar no software com a idade, o diagnóstico principal, todos os diagnósticos secundários e os procedimentos cirúrgicos. Feito isso, você consegue então gerar o produto. Ou seja, o produto aí desse paciente, a Adalgisa, que é uma paciente fictícia, o produto dela, que vocês podem ver lá embaixo, é o produto 282, infarto agudo do miocárdio. No dia que ela internou e pediu autorização de internação, com esse diagnóstico, ela tinha uma permanência prevista, de acordo com o percentil 50 americano, de 8 dias. Nesse momento, o prestador já sabe: olha, eu tenho 8 dias para tratar essa doente. Mas pode ser que
Essa paciente, ao ser admitida, nós não conhecêssemos todos os seus diagnósticos. Então ela teve que ficar, ao ser internada, surgiram novos diagnósticos. Por isso, o DRG que vale para a compra, para o pagamento, tem que ser o DRG da alta. Nessa paciente foi gerado o DRG de alta e na alta era o mesmo DRG com permanência prevista de 8 dias. E essa paciente ficou 10 dias. 10 dias que foi um desperdício de recurso que hoje fica na conta da operadora, em benefício do médico e em benefício do hospital. Qual que é a diferença de um pacote do SUS, bem conhecido por todos, e o DRG? As diferenças são grandes. Na parte cirúrgica, um pacote do SUS ele é baseado no procedimento, ou seja, o pacote da colecistectomia. Olha, mas uma colecistectomia numa jovem um preço completamente diferente de uma colecistectomia numa paciente mais idosa, obesa, hipertensa com insuficiência cardíaca congestiva. Pois bem, no DRG, o pacote de colecistectomia vai variar com aqueles parâmetros, ou seja, colecistectomia, idade, diagnósticos principais e diagnósticos secundários. Isso faz com que o pagamento não seja injusto, pagando a maior pacientes de baixa complexidade e pagando a menor pacientes de alta complexidade. A parte clínica, a diferença também é enorme. No SUS, você tem um pacote, por exemplo, por doença, pneumonia, dividido em duas faixas etárias, pneumonia em criança e pneumonia em adulto. Ótimo. Mas um adulto de 20 é diferente de um adulto de 70 anos. Um adulto de 70 com insuficiência cardíaca e insuficiência renal é diferente de um adulto com 70 absolutamente rígido. Com o DRG, essa variedade é contemplada em produtos diferentes. Então, a grande diferença é que os pacotes do SUS não contemplam a variedade de pacientes que se internam. Com o DRG, você tem essa variedade contemplada em toda a sua extensão. E a outra grande vantagem é que o SUS não tem uma base de referencial para comparar com o resto do mundo. No DRG, é feita uma comparação direta com o que acontece em outros países do mundo, permitindo você ver a que ponto o seu desempenho pode ser melhorado. Ok, como se compra serviço por DRG? Se compra serviço como a Agência Nacional de Saúde vem orientando. A Agência Nacional de Saúde resolveu chamar pacote de procedimentos gerenciados. Na verdade, pacote se tornou um palavrão depois da experiência desastrosa dos pacotes do SUS. Então, a agência vem chamando de procedimentos gerenciados. Esta forma de comprar, que é por pacotes, por procedimento gerenciado, é a diretriz que a agência vem dando para as relações entre hospital e operadora. Só que, em vez de nós inventarmos os nossos pacotes, é muito mais seguro usarmos pacotes que foram inventados há mais de 50 anos e já foram melhorados durante mais de 50 anos. Então, o pacote ele é gerado com aquela facilidade absoluta. Introduziu idade, introduziu diagnósticos principais, introduziu diagnósticos secundários e procedimentos. Você tem então um pacote que já tem inclusive uma permanência prevista de acordo com o que aconteceria nos Estados Unidos hoje. Pois bem, você então terá 999 pacotes ou procedimentos gerenciados, onde você poderá então determinar qual que vai ser o custo fixo e o custo variável, quantas diárias você vai pagar e quanto você vai pagar de MAT, MED e exames complementares. E você então vai poder controlar se o seu pacote vai então poder comprar de uma maneira que seja favorável às relações, estimulando inclusive a diminuição do consumo. Ok, estou comprando de maneira empacotada por um pacote bem estabelecido, com baixo risco para operador e para o hospital. Mas, pergunta 2, o produto que me entregam é um produto qualificado? Então não adianta só trabalharmos numa única dimensão, que é de custo. Temos também que trabalhar na perspectiva de resultados. Por isso o DRG, a partir dos anos 90, passou a medir resultados especialmente centrado em riscos. Como é feito isso? Você vai avaliar o seu prestador por quanto ele gastou para entregar para você um determinado produto, ok? Como já discutimos. Vai saber o que ele gastou de diárias, taxas, materiais, absolutamente fracionado, para você identificar qual é o alto custo que esse seu prestador está tendo, mas você também vai trabalhar com a perspectiva do resultado
inclusive por médico. Ou seja, você é capaz de avaliar se o custo dos seus produtos está elevado em razão de um hospital ou de um prestador médico específico. Você tem relatórios econômicos e epidemiológicos que permitem dizer claramente qual o seu médico que está saindo mais caro do que o restante da média e daquilo esperado para esse tipo de doente com essa complexidade. Mas você também vai poder saber, então, o custo de cada prestador seu, médico ou hospital. Mas você também vai poder saber resultado assistencial, óbito e outras complicações que vão permitir a retirada de relatórios individuais que vão dizer o seguinte: o Dr. Renato, no ano passado, entregou para a Unimed 400 produtos, os 400 produtos são esses aqui. E nesses 400 produtos, ele está gerando e me entregando mais caro os produtos A e B, mas os resultados deles nos produtos C e D são péssimos. A mortalidade é muito alta e as complicações muito elevadas. Doutor Renato, tem duas possibilidades: ou você melhora a sua performance, ou para de mexer com esses tipos de procedimento. Nos outros você está super bem, mas nesses aqui você vai mal. Dessa maneira, nós garantimos um programa de capacitação e um programa de seleção de hospitais e médicos baseado em dados e fatos econômicos e assistenciais, o que agrega um enorme valor, não só para a operadora, mas especialmente para a população que a gente assiste. Olha para vocês verem o impacto. Esses são os dados da nossa base de dados em relação às complicações. O paciente que não complica, ele fica em média 3,2 dias. O paciente que complica fica 5 vezes mais do que o que não complica. E observem, as complicações surgem em geral até o 5º dia. Ou seja, o paciente complica, por isso fica muito. Não é porque fica muito e aí complica. Ou seja, os dados nacionais, eles se assemelham muito ao que é encontrado em outras partes do mundo. O risco assistencial, ele é responsável por parte relevante dos custos dos nossos hospitais. Então, você vai poder avaliar a efetividade do prestador, você vai poder avaliar a eficácia, ou seja, a capacidade dele entregar uma medicina excepcional, com alta qualidade, com baixas complicações, e quanto custou essa medicina. Ou seja, você vai permitir uma avaliação nas duas perspectivas que são essenciais para a avaliação de um prestador. Pois muito bem, como que o DRG vai te ajudar nos casos crônicos e complexos? Olha, é uma ferramenta bastante interessante. A partir do momento que você passa a utilizá-la, você pode colocar no software quais as patologias você quer ter um alerta. E o software gera diariamente, a partir dos CIDs que você cadastrou, quais os doentes possuem as patologias que você deseja acompanhar. Exemplo, se você cadastrou hipertensão arterial, todos os dias na sua rede, os pacientes que se internarem que tiverem hipertensão arterial, você terá uma lista com esses pacientes, o que permitirá intervenções para a melhoria e para o controle dessa população, melhorando com isso os níveis de saúde. Uma outra coisa fundamental, então, é você preservar a informação. O que acontece hoje no Brasil é bastante interessante. As operadoras gastam uma pequena fortuna para terem as informações dos seus doentes. Onde ela compra essas informações? Fiz uma história clínica, examinei o doente, pedi exames complementares. Tudo isso são informações para chegar a diagnósticos, que vão permitir, então, intervenções. Toda essa informação, ela acaba sendo descartada, porque o conjunto de diagnósticos de nossa população, nós os perdemos ou eles estão diluídas em centenas, milhares de locais, os locais onde os pacientes são atendidos. Ter um software de prontuário único que pegue tudo é, na verdade, algo impossível no Brasil. Por quê? Cada hospital que você compra serviço tem um RP próprio, tem um prontuário próprio. Ou a sua operadora vai resolver trocar o RP de toda a rede e financiar tudo isso. Ou seja, é impossível no Brasil ter um modelo semelhante ao modelo que tem no primeiro mundo, onde há um sistema integrado de todos os pontos de atendimento do doente, ambulatório, hospital e etc. No Brasil, nós temos que criar um sistema de compartilhamento que capte as informações dessas milhares de pontos de atendimento. O DRG é a forma de captar a informação
dos pacientes internados. Você tem, na verdade, um resumo de alta do seu paciente no final da internação, que poderá então ser acessado numa nova internação ou no consultório médico, permitindo que as informações, que o recurso que você gastou para chegar ao diagnóstico, ele não seja descartado a cada novo encontro que seu paciente vai ter na sua rede assistencial. Então, a preservação e o compartilhamento das informações diagnósticas são críticas e são um enorme valor descartado pelo sistema atualmente. Pois bem, o DRG é a oportunidade e é a técnica usada no mundo todo para controlar a sinistralidade hospitalar. Controlar essa sinistralidade de várias maneiras. Comprando por pacote e dessa maneira desestimulando o hiperconsumo. 2. Gerenciando os seus riscos assistenciais, diminuindo com isso o desperdício. 3. Selecionando prestadores de maneira que você tenha, na verdade, prestadores que sejam efetivos, que tenham uma relação entre o que foi gasto e o resultado adequados. 4. Captando a sua população de crônicos para realizar gerenciamento de casos. 5. E fundamentalmente, preservando as informações e não as descartando. Ou seja, realizando uma medicina excepcional, simplesmente tirando o desperdício, há um potencial de redução da sinistralidade hospitalar que chega a ser de fato assustador. Se você pensar que sua conta hospitalar tem um potencial de cair para menos da metade do que ela é hoje, é uma quantidade de recursos vultuosos. Recursos esses que podem ser partilhados, ou seja, esse dinheiro ele pode ficar parte cooperadora, parte para o honorário médico e parte inclusive para o próprio prestador. Na verdade, é possível fazer uma relação de soma positiva e não uma relação de soma zero, como bem detectou Porter aí na sua famosa publicação dos anos de 2006. Portanto, é a oportunidade de, com entrega de uma medicina excepcional, ter cada vez mais recurso para garantir e preservar o sistema. Pois bem, essas são as formas de você conseguir diminuir a sinistralidade hospitalar que tanto te preocupa. Hoje nós temos aí vários operadores do próprio sistema já começam a utilizar. A experiência mais antiga é da Unimed BH, onde já pode então se observar resultados bastante interessantes. Caso, senhor dirigente, você queira entrar em contato, conhecer mais, você poderá então acessar por esses telefones que se encontram aí no display. Caso queiram falar pessoalmente comigo, eu estou disponível no 31 9971 9206. Muito obrigado e uma boa caminhada nesse esforço de sustentabilidade do sistema Unimed.